Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema de discussão. O combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil. Esse é o tema da semana. Já trabalhamos sobre a questão dos hábitos alimentares no Brasil. Já trabalhamos sobre a questão do tabagismo no Brasil. E agora trabalhamos sobre a questão do álcool no Brasil, que basicamente, digamos que é um tripé, três eixos de discussão no que tange o que chamamos aí, podemos chamar de doenças crônicas não transmissíveis, né? Espectros das DCNTs. Então são temas importantes, né? E a gente vai discutir o tema de álcool e vocês vão descobrir ao longo da aula. Vocês já devem saber porque é tão importante discuti-lo. Primeiro passo de qualquer tema, pegar a nossa régua, pegar o nosso marca-texto, pegar seja lá o que vocês tiverem em mão e marcar, sublinhar, né, palavra por palavra, no nosso tema de redação. Combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil, é claro, no nosso tripé de tema. Combate é aqui a nossa indicação argumentativa. Léo, o que é indicação argumentativa? Indica a posição que tu deve tomar ao longo do texto. Por que está dizendo combate ali? Por que eu estou dizendo que isso é indicação argumentativa? Por que isso é importante? Ainda que talvez você ache isso tudo uma bobagem que a gente vai discutir na aula hoje, cada um, eu acredito na liberdade do ser humano, acho que cada um tem que fazer o que bem entender, etc, ok. Mas, dentro de um espectro de possíveis temas que possam cair num exame, como o Exame Nacional do Ensino Médio, que prepara jovens, principalmente, mas indivíduos que queiram acessar o ensino superior, que necessitam de um repertório produtivo perante a problemas sociais, a questão do abuso de álcool e seus impactos perante a sociedade é aqui um tema de discussão que está separado do quesito Léo, eu acho que cada um bebe o que quer, eu gosto de beber e etc. Não é essa discussão que estamos fazendo aqui, certo? Primeiro ponto. E o tema indica combate. Combate no que tange as questões nocivas do álcool perante o indivíduo, perante a sociedade, principalmente. Perante a sociedade, principalmente. Em seus diversos aspectos que iremos discutir hoje. Consumo abusivo de álcool, então, o eixo central, né? Vou botar aqui esse, um eixo central de tema é o consumo abusivo de álcool, que é a nossa localização geográfica. Eu vou botar aqui, nossa localização geográfica é Brasil. Então, aqui está o nosso tripé. Combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil, certo? Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Vamos começar pelo texto 4, uma vez que já caiu lei... Léo, já caiu lei seca na redação do Enem há alguns anos, né? Sim, então não vai cair álcool. Olha, eu não duvido de nada. Não duvido de nada, principalmente diante dos temas que caíram nos últimos anos. E a lei seca completa 12 anos no Brasil. E o governo do Brasil, em 2020, agora, nesse período que estamos passando de isolamento, o Ministério da Infraestrutura publica essa campanha de conscientização, principalmente levando em conta os impactos da pandemia, no que tange ao aumento de consumo de bebidas alcoólicas, e aqui vocês vão ver que há diferentes fontes, mas a gente vai discutir na aula a questão, o que a pandemia provocou em relação ao consumo e venda de bebidas alcoólicas, né? Então, o Ministério da Infraestrutura publica essa matéria numa alusão comemorativa à Lei Seca de 12 anos, que não é acidente se você sabe dos riscos, perceba risco, proteja a vida. Estamos falando aqui, então, a recém eu mencionei para vocês, a questão do comando de redação e a importância no que tange a indicação argumentativa de combate, ainda que vocês possam pensar. Outra coisa é referente ao consumo. A gente não está discutindo o consumo. A gente está discutindo aqui o consumo abusivo, os seus impactos perante o indivíduo e perante a sociedade, certo? Importante salientar isso. Já foi tema de Enem, no que tange lei seca. Texto 1, tá? A ingestão precoce do álcool é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos de idade em todas as regiões do mundo. Os dados estão, então, nesse guia prático de orientação sobre o impacto das bebidas alcoólicas para a saúde da criança e do adolescente, lançado pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Na medicina, diversas sociedades, né, de diversas especialidades médicas, né? A gente tem cardiologia, psiquiatria, a de clínica médica, enfim, todas as especialidades médicas possuem uma sociedade que
Tem uma série de diretrizes ali que orientam a população e orientam os médicos no que tange orientações, né? Segundo estudos científicos citados no guia, quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos em casa, né? 12 e 13 anos em casa. Então, percebam, iniciamos, e a gente vai discutir também essa questão de cultura no Brasil, né? Iniciamos a beber muito cedo no Brasil, né? Pergunto para você, com que idade você, pela primeira vez, ingeriu bebida alcoólica? Com que idade você bebeu quantidades que já vamos ver em seguida, quantidades um pouco maiores? Ou manteve essa dosagem? Você já teve problemas, talvez, com bebida? Os impactos dela? Não sei. Fazendo uma reflexão contigo aqui. A maioria dos adolescentes, né, deles, bebe entre familiares e amigos, estimulados por conhecidos que já bebem ou usam drogas. Entre adolescentes de 12 a 18 anos que estudam nas redes públicas e privadas, 60,5% já declararam ter consumido álcool. Segundo a OMS, cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool. Então, consumo excessivo de álcool. Tá? O índice chega a 4% do total da mortalidade mundial e é maior do que as mortes registradas em decorrências de AIDS e tuberculose. Esse dado aqui, ó, esse terceiro parágrafo, se vocês quiserem anotar, eu acho que seria um parágrafo bem impactante para um corretor, né? Bem impactante esse dado. Então tá aí, texto 1. Um texto 1, né, publicado na Agência Brasil, esse é um texto de 2017, um pouquinho mais antigo, mas que fala sobre o alerta sobre o consumo precoce de bebidas alcoólicas entre jovens. Léo, e por que tu está discutindo isso e a questão dos jovens? Porque os jovens poderiam né, estar no tema já, poderia ser os efeitos do consumo de álcool precoce no Brasil, ou os impactos do álcool nos adolescentes ou na juventude, nos jovens, e isso poderia ser um tema. Né? Léo, no tema não foi dito que era jovens, pois é, não foi dito. O que eu faço? Você pode dar um exemplo como área em relação aos jovens. Você pode citar causa e consequência da questão do consumo de álcool e especificar a idade etária, né, a faixa etária, enfim, algumas possibilidades. No texto 1 nos diz isso. Uma vez que o tema é um pouco mais amplo, vocês podem delimitar, fazer o recorte temático, certo? Certo. Texto 2, a Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, notícia de 2020, uso de álcool e outras drogas na pandemia é o tema da campanha. Então, cabe a discussão. Por que o Ministério Público do Paraná faz essa campanha? Qual o motivo? As medidas de isolamento social altamente vigentes em razão da necessidade de contenção da propagação do coronavírus, como bares e outros estabelecimentos comerciais fechados e muitas pessoas passando mais tempo em casa, vem sendo acompanhadas de aumento expressivo no consumo de álcool por parte da população. Quando eu falo para vocês não generalizarem o texto, aqui é um exemplo, ó, por parte da população. Então, uma parcela, um exemplo, né, uma porcentagem da população, não estou dizendo que o consumo aumentou em totalidade, mas estou dizendo que aumentou com uma porcentagem de uma parcela da população. Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, a ABAD, houve uma alta de 38% nas vendas de distribuidores de bebida e 27% nas lojas de conveniência, desde a decretação da pandemia no país. É claro, a gente pode discutir aqui, bom, mas os bares, né, Léo, estabelecimentos estão fechados. Pois é. Aí acaba que as pessoas vão comprar mais, talvez, em lojas de conveniência, pois é. Mas, enfim, é um dado. Mostra que houve um aumento. Tá? As implicações desse comportamento para a saúde das pessoas, bem como o desdobramento da situação em outras esferas, né, a questão das outras esferas é bem importante. E aqui seria um recorte, seria uma questão de discussão, né, em relação ao consumo abusivo de álcool e o que isso pode impactar na violência doméstica, né, violência no âmbito familiar, como uma questão de causa e consequência. Será um tema de discussão aí de junho para sem drogas, blá, 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 blá. Né? Será realizado integralmente em formato digital em razão da pandemia. Tá? Questão das lives, né? E aqui entra um outro viés, né? Muitas das lives que estão sendo realizadas nesse momento, principalmente por alguns cantores, eles acabam bebendo na live, né? Poderia ser um outro viés de discussão também. O comportamento da sociedade refletido numa live, que também, né, basicamente reproduz isso e exemplifica isso, talvez até estimule, né? Então aí, texto 2,
texto 2 que fala sobre os impactos da pandemia no que se refere ao consumo de álcool no Brasil. Texto 3, a questão do consumo de cerveja no Brasil. Ele é muito banalizado, ele é tratado de forma muito tranquila, né? É algo que está inerente às rotinas de muitas famílias, muitas pessoas, muitos amigos, muitos colegas, em festas, em reuniões, em casa, etc. A cerveja goza de privilégios, diz a matéria publicada na revista Viva Bem UOL 2020, notícia recente. O consumo de cerveja no Brasil foi banalizado, né? Mas é álcool, né? E traz riscos. Então, assim, ainda que seja banalizado esse consumo, cabe salientar aqui os riscos que esse consumo traz. E esse é o objetivo da redação, né? Ainda que seja uma droga lícita, né? É uma droga lícita. A gente já teve uma aula também, cabe salientar aqui, eu falei sobre a questão do tabagismo, falei sobre a questão dos hábitos alimentares do brasileiro, né? No século XXI, e também especificando um pouquinho da questão do sedentarismo, mas a gente teve uma aula sobre a questão das drogas em si, né? Lá a gente conversou sobre um aspecto geral das drogas, eu até trabalhei um pouquinho, né, sobre álcool, mas aqui a gente vai focar mais pela importância do tema e pelos reflexos que tem na esfera social brasileira. Tá? Voltando. A Lei 9.294, de 96, vetou a propaganda de bebidas alcoólicas, mas fez uma ressalva. Considera-se bebidas alcoólicas para efeitos dessa lei as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac, né? O que é Gay-Lussac, Léo? Isso aqui é uma medida em graus, né, de um físico. Só isso. Como, em média, as cervejas no Brasil têm teor alcoólico de 5%, elas estão livres para usar e abusar de pessoas, em cenários paradisíacos bebendo. Isso é enganoso, não é uma bebida leve, a cerveja é uma bebida alcoólica como outra qualquer. E outro aspecto, é a bebida mais consumida, principalmente por jovens e mulheres. Alerta José Mauro Braz, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da UERJ, da UFRJ, perdão, não da UERJ, UERJ estadual, UFRJ federal, presidente e da Sociedade Brasileira de Alcoologia, que inclusive eu não sabia que existia. Então, existe, assim como eu falei, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, quando eu citei ali da questão do consumo por jovens, e aqui então a Sociedade Brasileira de Alcoologia. Uma pesquisa da Kantar World Panel apontou que o consumo de cerveja cresce no Brasil. Entre 2016 e 2018, o percentual de domicílios brasileiros com pessoas que bebiam saltou de 62,3% para 63,4%. Também foi registrado um aumento no volume. Tá? Aqui o volume de cerveja, né? De 4,2 para 4,5 litros. Ou seja, houve um pequeno aumento dos domicílios que bebiam e também um pequeno aumento em relação ao volume consumido, tá? Então aí, tá os nossos quatro textos motivadores. Primeiro, falando da questão dos jovens, e um tema falando sobre isso seria interessante numa redação ENEM ou em outras bancas. Segundo, os impactos da pandemia, né, no que se refere ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas. A gente fala também sobre comportamento do brasileiro, um comportamento cultural aí no que tange ao consumo, principalmente da cerveja, né, em seus diversos momentos na nossa rotina. E quatro, um texto que fala sobre a Lei Seca, que em 2020 completa 12 anos, e que foi um marco bastante importante na redução de números ainda que aqui poderia ser realizado um confronto argumentativo. A gente vai exemplificar uma série de coisas. Confronto argumentativo seria possível no que tange a Lei Seca. Certo? Então, sempre discussões necessárias. Aqui o tema é um pouco mais aberto, porque ele fala do consumo abusivo de álcool no Brasil, o combate. Então, esse combate pode ser feito de diversas formas, e esse tema pode ser trabalhado de diversas formas. Né? Então, vocês podem delimitar aqui. Delimitar de qual forma, Léo? Delimitar quais causas e quais consequências vocês vão trabalhar. Vocês podem delimitar qual área, subárea, macrotema, microtema, macroeixo, etc. Como vocês quiserem chamar, qual vai ser a linha de delimitação do assunto de vocês. Qual vai ser o confronto argumentativo, por exemplo, se vocês quiserem abordar a lei seca nesse tema? Quais foram os avanços e quais foram os retrocessos? E assim por diante. Combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil, pego palavra por palavra, busco sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada. Isso que tem sido feito no início de todas as aulas. Então, combate, né? Superação, eliminação, superação. Opa,
conflitos, empenho, contenda, contra, campanha, batalhas, erradicação, luta, eliminação. Consumo é consumação, ingestão, uso, utilização, compra, ingerir. Abusivo, né? Uso, abuso, dependência. E aí a gente vai explicar as diferenças, né? Sobre isso. O abusivo seria um excesso aí, um excesso de uso, com implicações importantes, né? Álcool, né? Tipos, substância alucinógena, entorpecente, alucinógeno, narcótico, tóxico, excitante, estimulante, né? Brasil, nacional, estado, com letra maiúscula, tá? Pátria, nação brasileira, brasiliense e Brasil. Então aqui, tá? Vamos lá as palavrinhas para vocês não esquecerem nunca. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, Léo. Frases semelhantes, elementos de retomada para o tema. Isso deve vir na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, de forma recorrente, para não ocorrer fuga e tangenciamento ao tema. Como eu disse, a gente trabalhou esse tema aqui já, enfrentamento do consumo de drogas no Brasil. Aqui, quando eu falo de drogas, aqui ainda que a gente tenha falado um pouquinho da questão de drogas lícitas e ilícitas, no que tange, né, drogas lícitas, principalmente o álcool e o cigarro. Já trabalhamos o cigarro, agora trabalhamos o álcool, tá? No que tange drogas lícitas. Drogas ilícitas, uma série de drogas podem ser discutidas no Brasil. Maior porcentagem disparado é maconha, né? Lembro que a gente até discutiu uma pesquisa. Maconha chega a ser disparado a droga mais utilizada. Então, assim, são temas diferentes, ainda que estejam dentro de um assunto diferente. Então, assunto e tema, né, pessoal? Assunto mais geral, tema mais específico. Ao longo das próximas aulas, a gente delimita cada vez mais os temas. Filmes e séries aí que a gente pode trabalhar. American Pie, Se Beber Não Case, são dois filmes que falam bastante da questão da bebida alcoólica, né? Mas a gente tem outros filmes que também são bastante famosos, né? Transporting tem 1 e o 2, um filme bastante famoso. Pulp Fiction, né? Scarface, Kids, Por Trás da Cortina de Fumaça, Quebrando um Tabu, enfim. Aqui tem uns que são mais direcionados à questão do consumo de drogas, né? Que poderia ser aí, né? E a gente vai discutir lá na frente da aula a questão do acesso ao álcool, que isso pode levar a outras drogas, né? Principalmente numa população mais jovem. Por que eu digo isso, né? Aqui, ainda que alguns filmes não falem especificamente do álcool, vocês poderiam citar o filme, né? Falando do impacto, né, do álcool perante talvez outras drogas, ou a questão do ambiente ali, né, como a gente vai falar lá na frente, de um fato social. Como eu já disse, os efeitos, quando eu falo de combate, eu estou falando aí de todos esses viés argumentativos. Escolha e utilize em seu tópico frasal. Léo, álcool é tabu? Né? Talvez é uma pergunta interessante de se fazer antes de iniciar a discussão. Léo, álcool é tabu? Ponto de interrogação. Eu acho que já foi muito mais, né? Já foi muito mais. Hoje a gente fala com mais naturalidade sobre ele. Talvez seja difícil falar sobre o consumo excessivo e os impactos para o indivíduo, e talvez o indivíduo não queira falar sobre isso. Não sei. Eu, Leonardo, não consumo, porque eu não gosto. Então, talvez a minha percepção sobre o tema ao longo da aula seja uma, que seja diferente da tua, cara aluno e cara aluna. Eu não gosto de consumir, eu não gosto. Então, assim, eu falar que é tabu, eu acho que não é tabu. A gente vai discutir aqui na aula de forma bem tranquila, de forma bem ampla, né? Cada um tem uma opinião sobre o assunto. E o importante, somos livres para escolher o que fazemos. Se gostamos, utilizamos. Se não gostamos, não utilizamos. Cada um faz o que bem entender perante aos seus gostos, não é mesmo? Número de pessoas de 12 a 65 anos que consumiram múltiplas substâncias nos últimos 12 meses. Essa pesquisa a gente relatou lá na aula de enfrentamento ao consumo de drogas no Brasil. Ele é da Fiocruz, né, o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. E o que eu dizia lá, queridos? Álcool e tabaco aparecia na grande porcentagem dos pesquisados, né? Aí também tinha, por exemplo, álcool e pelo menos uma droga ilícita, né? E álcool e pelo menos um medicamento não prescrito. Então, assim, o álcool ele está presente, ele é intrínseco aí na nossa população, né? Em relação assim ao consumo de drogas, né? Lembrando o que é uma droga, né? Que a gente está falando de álcool, que é uma droga ilícita, né? Então, assim, toda substância natural sintética, nesse caso a gente está falando dos diversos tipos de álcool, não só a cerveja, que é mais popular no Brasil, mas a gente pode falar dos outros tipos, né? Dos destilados,
né, do vinho e etc. Capaz de produzir em doses variáveis os efeitos de dependência psicológica ou dependência orgânica, sendo considerado um problema de saúde. Nas sociedades modernas, o consumo é definido, o que é consumo, pessoal? Uso, abuso ou dependência. Então, a diferença entre esses três termos, né? Uso, abuso ou de dependência, né? Uso, abuso é um padrão de consumo, então uso é tu utilizar de vez em quando. Inclusive, tem pessoas que utilizam de forma brusca em determinado momento. Então, assim, vocês vão saber desse caso. Você vai para uma festa e lá você, né, utiliza muito, muito lá, naquele momento específico, né? Então, a gente tem a questão do uso, a questão do abuso, que é um padrão de consumo aí, ou de dependência, que é uma enfermidade crônica que provoca alterações fisiológicas, psicológicas e sociais que caracteriza por uma tendência compulsiva para o consumo. Então, são três termos, tá, gente? Uso, abuso e dependência. A gente está falando aqui do consumo abusivo de álcool, ou seja, um padrão que se repete. Então, é importante destacar isso, tá, pessoal? Um padrão de consumo, ou seja, é um padrão, né? É um padrão esse consumo de álcool que eu estou trabalhando, esse consumo abusivo, que eu vou relatar no meu texto. Eu estou dando um exemplo muito esporádico, assim, que talvez não seja interessante de argumentar. Como eu disse, né? Drogas lícitas, né? Não líticas, lícitas. Álcool e tabaco. E ilícitas, diversas outras aí, que vocês podem imaginar. A maconha em si, né? Lá na frente. Depois rachixe ou skunk, cocaína em pó, escolhidas da forma fumada injetável, cracks similares, cocaínas fumáveis, né? Solventes, ectase, MDMA, ayahuasca, LSD, ketamina e heroína, tá? Então, aí tá um espectro de drogas, só para a gente retomar, que a gente discutiu na outra aula, com ênfase aqui nessa aula para o álcool, né? A nossa redação em relação ao álcool, ela pode se estruturar também da mesma forma que uma outra redação sobre drogas pode se estruturar. A gente tem aqui causas e consequências do uso, né? Aqui no caso do abuso, né? Sociais, comportamentais, físicas e biológicas. Léo, sociais. Bom, perante ao indivíduo, perante a família dele, perante ao ambiente que ele está inserido, aos lugares que ele frequenta, ao trabalho, ao estudo, etc. Questão de comportamento, como o indivíduo, né, reage perante ao uso ou ao abuso. Questões físicas e biológicas, a gente sabe que o álcool tem uma série de efeitos no sistema fisiológico do indivíduo, na fisiologia do indivíduo, em diversos órgãos, com diferentes impactos, que também dependem da dose consumida, né? Áreas e sub-áreas aqui, quando eu falo principalmente, eu falo de três grupos, eu falo de adolescentes e jovens, que poderia ser um tema específico de redação. Eu falo de adultos, ou seja, o consumo de álcool entre adultos também poderia ser citado, e também o consumo por idosos, porque é uma população bastante específica, né, que muitas vezes utiliza o álcool como uma válvula de escape, não que os jovens não utilizem, mas os idosos, muitas vezes solitários, né, o adolescente ainda tem um grupo ali, tem alguns amigos e tal, mas às vezes o idoso está muito sozinho, utiliza a válvula de escape, o álcool, né, para sua ansiedade, sua depressão. Ao mesmo tempo em que adultos, eu coloco de forma generalista, mas cabe salientar que o aumento de consumo de álcool por mulheres, algumas pesquisas têm verificado isso. E aqui vocês podem salientar numa redação, caso vocês quisessem dar esse viés, os motivos que levaram as mulheres a beber mais nos últimos anos. E as pesquisas apontam isso, a gente vai dizer um dado lá na frente. Tá? Então aí, só aqui olha a série de coisas que eu já trouxe para vocês referente ao abuso de álcool, né? Então, diferenciação sobre uso, abuso e dependência, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Uso, ingestão dentro dos parâmetros médicos e legais, que geralmente não resultam em problemas, tá? Abuso, termo geral para qualquer nível de risco, da ingestão até a dependência, tá? E dependência é uma síndrome, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais ou sintomas, aquilo que o paciente fala e aquilo que você vê, né? Que consiste em sintomas relacionados aí ao funcionamento mental, comportamental e psicológico, certo? Então a gente tem três níveis aqui. Nossa redação pede para focarmos em abuso, não que vocês não possam falar do uso e da dependência, tá? Não. Mas o nosso tema especificamente existe a palavra abuso, consumo abusivo de álcool, combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil. Para ser dependente do álcool, tem uma série de critérios. E aqui a gente traz o DSM-4, que é ali, ó, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, né? É um manual de diagnósticos da psiquiatria que se utiliza aí para
para caracterizar os distúrbios, né? Aqui, tá, especificamente, ó, ele fala sobre, assim, para uso de solventes e maconha, tá? Mas, mais ou menos, né? Olha aqui. Gastou grande parte do tempo para conseguir, usou substância com maior frequência, precisou de quantidades maiores, não conseguiu diminuir para usar a substância. Continuou a utilizar a substância mesmo tendo conhecimento do que estava causando e agravando os problemas. Saúde física ou mental. Deixou de fazer ou diminuiu o tempo relacionado a outras atividades, né, de trabalho, de lazer. Tá? Tem resposta a sintomas de abstinência. Então, isso aqui é um quadro que a gente também vê num paciente grave, né, de consumo abusivo de álcool, já se torna dependente aí, né? Dependente. Só, é claro, né? Cada um tem uma realidade diferente, mas talvez vocês conheçam alguém próximo, ou vocês já devem ter visto algum, sei lá, alguma pessoa que bebeu muito, os impactos disso na saúde dela, né? Então, assim, como o álcool em grandes quantidades pode acarretar, né, no indivíduo. Existe limite seguro ao consumo de álcool, porque aqui a gente está falando de abuso, né, pessoal? Não, existe algum limite seguro para o consumo de álcool. Se depender de um dos maiores estudos globais já feitos para mensurar o impacto do álcool na saúde humana, até mensagens como apreciem com moderação estão com os dias contados. Então, essa pesquisa aqui, ó, da Universidade de Washington, tá? Com mais de 100 mil pessoas, então é um estudo bastante robusto de 195 países entre 90 e 2016. Concluiu que não há limite seguro para a ingestão de bebidas alcoólicas. Não há. Faz outro alerta. Mesmo que eventuais vantagens, como aquela taça de vinho fresquita, né? Que dizem que o vinho faz bem para o coração. Né, e diversos estudos falam sobre isso. Mas aqui dizem que não supera os malefícios, pelo menos a pesquisa, tá? Causando aumento do risco de câncer e de outros males, tá? Então, Léo, existe limite seguro? Olha, segundo essa pesquisa aqui, diz que não. Há controvérsias, há controvérsias. Que ainda esse rapaz, o Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, tá? Rapaz, médico psiquiatra, Ronaldo Laranjeira. Sabe quem inventou essa história de que beber moderadamente faz bem? É a indústria do álcool, baseada em estudos pouco controlados. Tá? Diretora aí da unidade de psiquiatria de pesquisa em álcool e drogas da Unifesp. Mais saudável é não beber, mas se beber, o ideal é não passar 1 ou 2 doses por semana. Diz, perceba, tomar algo todo dia, ainda que só um pouco, está fora de cogitação, tá? Dividiam os dois grupos, tá? Os que bebiam e os abstêmicos. Notaram, então, que a propensão a problemas como câncer, infarto, AVC, cirrose e violência doméstica aumenta à medida que se elevam a quantidade e a frequência do consumo, tá? Aqui eu acho que é um dado que poderia ser interessante para a redação de vocês, para vocês inserirem lá na estratégia argumentativa, ou até mesmo como estratégia introdutiva, né? Fazendo uma analogia perante o tema, ou até o jeito que vocês colocarem a frase, uma contraposição. O risco de adoecer crescia em 0,5% entre quem tomava uma única dose por dia. Subia para 7 diante de 2 doses, decolava para 37 na ingestão de 5 doses. Então, o risco de adoecer para quem decolava para 5 doses é de 37%. É claro, quanto mais doses, mais riscos. Audite, o que é audite? É um teste, ó. É um teste. E mais ou menos nos diz o que o paciente, né, qual é a percepção do paciente, não. Questionário de identificação dos transtornos débitos devidos ao consumo de álcool, né? Pautas para sua utilização e atenção primária. Tá? Então, a atenção primária, a porta de chegada ali no serviço de saúde, né? É o geral, o médico geral, que vai analisar isso, né? Vai analisar isso com o paciente. Ele responde lá e tem tá um nível baixo, baixo moderado, moderado ou alto. E aí tem uma intervenção, né? Informação e educação, orientação, intervenção breve, monitorização. E aqui tu pode encaminhar já para cuidados de saúde especializados, né? Como talvez aí uma internação, né? Aqui, ó, provável dependência, consumo nocivo, consumo de risco, abstinência ou consumo de risco baixo, né? Certo, gente? Então, assim, por que eu estou trazendo aqui, né, esse exemplo? Porque existe no sistema de saúde escalas para que isso fique mais notável, né? Não só para o paciente como para o médico. E, não, assim, né, em relação às doses, né? Como é que a gente calcula uma dose? Para a OMS, uma dose de álcool, né, é de 10 a 12 gramas. Para o SENAD, 16,6. Para a NIA, 14 gramas. Geralmente a gente usa o OMS, tá? Então, assim, Léo, o que é uma dose de álcool para a Organização Mundial da Saúde? Cerveja, 330 ml.
de vinho 100 ml e de destilado 30 ml. Isso é considerado uma dose padrão de álcool puro. Para não ultrapassar o consumo moderado de álcool, a sugestão é que mulheres não ultrapassem 2 doses por dia, enquanto homens devem consumir até 3 doses por dia. Isso varia um pouco de local para local, assim, né? Como aqui mesmo já diz, né? A dose de álcool padrão é diferente, né? Mas se vocês verem ali, ó, a mulher, ó, não ultrapassar 2 doses por dia, seriam 2 copos de 330 ml, ou 2 copos de 100 ml de vinho, ou 2 copos de destilado de 30 ml. No máximo, não ultrapassar isso. Há outras recomendações até menos que isso, né? 1 dose. E para homens, 2 doses. Tá? Como diz aqui, o homem deve consumir até 3 doses. Então, esse dado aqui é um pouco mais aberto. Né? Certo? Então, aí, ó, 1 dose, 30 de bebida destilada, 100 ml de vinho e 330 de cerveja, né? Aqui é 1 lata. Aqui é aproximadamente 1/3 de uma taça média, uma dose comum de gin. Então, assim, pessoal, as doses não são muito grandes, né? Ah, Léo, mas assim, eu não bebo aí. Quando tem um evento específico, aí sim. Bom, mas aí, também não... não adianta, né? Tem que manter as doses aí. Entra no caso desse BPE, né? Bebê pesado episódico. Então, assim, no Brasil, as taxas de pessoas que têm esse costume subiu de 12,7% para 19,4%, enquanto no mundo ela decresceu. Então, assim, no Brasil parece, né? Segundo essa pesquisa que foi publicada aqui no site da Abril, que essa questão do bebê pesado episódico ter subido. Né? Aí a gente pode discutir, por exemplo, a questão cultural, porque há uma associação no Brasil do álcool a momentos comuns. Não que em outros lugares não aconteça, mas a gente viu ali na questão da cerveja, o Brasil é bem intrínseco essa discussão. Aqui, vamos entrar um pouquinho na questão de repertório, né? Por uma estratégia introdutiva, por uma estratégia de argumentação, fazendo aqui uma contraposição local. Em janeiro de 1919, foi ratificada a 18ª emenda à Constituição Americana, que proibia a manufatura, venda e transporte de bebidas intoxicantes nos Estados Unidos. Tá? Dando início à Prohibition Era, né? A era da proibição. Ela abriu caminho para a lei seca que entraria em vigor em 1920. Então, assim, a lei seca nos Estados Unidos, tá? Começou na década de 1920. Então, ó, no Brasil completou 12 anos em 2020, ou seja, no Brasil iniciou em 2008, olha, né? Intervalo aí. O nobre experimento, como foi chamado, se estendeu por 13 anos, até que a lei seca foi revogada em 1933. Léo, o que aconteceu? Milhares de americanos vivem em partes do país em que o comércio atual continua proibido. Tá? No Brasil, né, como eu disse, 2008, faz 12 anos, né, através dessa lei aqui, Lei 11.715. Como eu disse, a lei seca já caiu, né, mas nada nos impede de fazer um recorte da lei seca como exemplificação, como estratégia argumentativa no tema consumo abusivo de álcool. Tá? Ó, quem dirige embriagado pode ser multado em quase R$3.000. O valor quase de droga, se for flagrado novamente dentro de um ano, né? Condutor terá seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Talvez vocês conheçam alguém que perdeu a carteira por ter estado dirigindo embriagado nesses últimos anos. Eu conheço. Tá? Ó, em dezembro de 2012, essa lei aqui, ó, 12.760, estabeleceu a tolerância zero ao álcool, tá? No volante. Inclusive, ó, provas testemunhais, vídeos e fotografias passaram a ser aceitos como provas de que o motorista dirige sob efeito do álcool. Então, acho que foi algo positivo, né? A gente mudou muito a nossa percepção. É claro que ainda acontece, Léo, claro que ainda acontece. Poderia fazer um confronto argumentativo em relação a que ainda tem melhorado muito e mais ou menos explicar isso. Ainda existe o caso e precisamos combater isso, sim. Eu acho que o principal aqui é a redução de óbito, né, gente? Em 10 anos de legislação, esse aqui é um dado aí, então, um pouquinho mais antigo, 2018. Os óbitos causados por acidente de trânsito caíram 27,4% nas capitais. Esse dado aí, segundo
Centro de Pesquisa de Economia e Seguro. Pessoal, 41 mil mortes. É claro, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Falando de Covid. Hoje, né? Hoje estamos aí passamos de 100 mil mortes, né? Passando de 110 mil mortes. Mas olha só quantas mortes no trânsito aí, no Brasil. Não estou fazendo nenhuma comparação, só estou dando uma comparação o que é mais importante. Não estou dizendo que quantas vítimas tínhamos no Brasil. Uma epidemia de mortes no trânsito, né? Um problema bastante grande no Brasil. De acordo com a OMS, em 2016, o álcool esteve relacionado a 36,7% dos acidentes de trânsito com homens e 27% das mulheres. Ou seja, né, beber e conduzir ainda é aceitável para muita gente, principalmente por homens, tá? Ah, não vai dar nada. Se falamos de jovens, tá? A gente pode falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? É claro. Regulamentado aqui pela Lei 3.106 de 2015, vender ou oferecer bebida alcoólica para menor de 18 anos é crime. Por que eu estou dizendo isso aqui? Isso aqui é uma intervenção para a proposta de intervenção de vocês. Léo, se cair uma redação sobre consumo por jovens, né, eu posso falar sobre a lei? Pode. O que tu pode argumentar? Bom, ainda que exista essa garantia, o consumo e a venda também é facilitado no Brasil. Ainda que tenha, por exemplo, a detenção de 2 a 4 anos de vendedor, a aplicação de multa de 10 mil, a interdição do local de venda, a lei não limita as punições aos comerciantes. Qualquer adulto, inclusive familiar ou amigo que oferece bebida alcoólica, está sujeito a sanções. Aí que eu entro na questão da ineficácia do Estado, quando a gente fala aquela série de leis lá. Tá, e quantas pessoas, de fato, você viu ser presa por isso? Não sei, assim, talvez eu esteja sendo muito leviano. Mas pergunta para você, aluno. Lei 13.106 de 2015, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Opa, aqui cometi um erro, cometi uma gafe. Uma gafe aqui. Vou tocar o barco. Glamorização, assim. Vocês vão lembrar que o tabaco, vocês lembram quando eu falei, né, o consumo de tabaco lá na questão da Segunda Guerra Mundial? O consumo do tabaco na Primeira Guerra Mundial. O que o tabaco significava para muitas pessoas no que tange a glamorização, a beleza, a liberdade? Agora, o quanto o álcool significa isso hoje? Em que parte isso é positivo, em que parte isso é negativo? Acho que o tabaco perdeu muita glamorização, mas o álcool ainda mantém bastante glamorização, né? Então, assim, o tabaco ainda é visto com um pouquinho de glamour, assim, fumar é bonito. Mas o álcool parece que ele se mantém, assim, no nível de uso, no nível, né, de glamour. No Brasil, o consumo per capita de álcool entre 2010 e 2016 caiu de 11%, tá? Foi de 8,8 para 7,8 litros. Lá vocês viram que o dado, a maior parte, isso aqui, né? A maior parte desse consumo é de cerveja, tá? No Brasil. Nesse mesmo intervalo, os transtornos psiquiátricos relacionados à bebida tiveram uma leve diminuição. Se antes 5,6% da população sofria com ela, agora esse número é de 4,2%. Eu não estou aqui basicamente dizendo assim, ó, que a gente diminuiu o consumo, tá, tudo bem, segundo esses dados do CISA aqui, entre 2010 e 2017, que reuniu o Ministério da Saúde e o OMS, né? Tô falando assim, ó, para vocês atentarem sobre isso aqui. Poderia ser uma viagem de argumentação. Os impactos do consumo de álcool como causa ou consequência em relação ao transtorno psiquiátrico. Ou ainda que se tenha reduzido o consumo no dado intermediário ali,
os impactos disso. Em média, a primeira experiência da garotada, segundo a notícia da revista Abril, acontece cedo, aos 12 anos de idade, segundo a pesquisa Pension. Além disso, o índice de jovens entre 13 e 15 anos que dão suas tragadas aumentou. Então, poderia, ainda que a gente tenha diminuído um pouquinho o consumo de álcool, em geral, a gente pode dizer que no Rio Grande do Sul, essa prevalência chega a 68% nessa idade, que aumentamos a questão das tragadas, né? Outro destaque do relatório Silva envolve o sexo feminino. Como eu falei, as meninas estão experimentando mais álcool, bebendo mais. 26,9% dos adolescentes relataram ao menos um episódio do tipo. Os rapazes, né, um pouquinho mais episódio de embriaguez, porém percebe a proximidade dos dados aqui nessa pesquisa. Né, vem se estreitando, então assim... houve um aumento do consumo pelo sexo feminino. Vocês podem discutir os motivos. Cenário. Uma pessoa morre a cada 10 segundos por 200 causas relacionadas ao álcool, como acidentes, mortes violentas e doenças, a exemplo, cirrose e câncer. São 3,5 milhões de vítimas fatais ao ano. No Brasil, em 2017, foram mais de 72 mil mortes, total ou parcialmente atribuídos ao álcool. As bebidas favoritas do mundo são destiladas. Entretanto, a preferida brasileira é a cerveja. Eu já tinha falado isso. Nossa média aí. A média mundial de consumo é 6,4 litros, como anteriormente. O Brasil consome 7,8 litros de álcool por ano, por habitante, per capita. Essa é a média. Tá? É claro, isso aqui é uma média, né? Claro que tem gente que vai beber muito menos, tem gente que vai beber muito mais. Tá? Os dados assustam, Léo, esse aqui, ó. 3,5 milhões de pessoas vítimas fatais, ou assim. Mortes delas, assim. Uma pessoa morre a cada 10 segundos por 200 causas relacionadas ao álcool. E é um cenário delicado, né? Me recordo agora, no ambulatório de gastroenterologia. Pega muito paciente cirrótico, né? O paciente cirrótico, né? Às vezes um paciente mais idoso ali, um cara que bebeu por muito tempo, geralmente homens, né? Não me recordo de pegar uma mulher que bebeu demais, assim, mas homens, assim, que beberam, e até seguem bebendo, né? Os impactos disso, né? Para a saúde dele, né? É bem complicado, pessoal. E de largar também. Recomendações, né? A OMS aí tem como meta reduzir o consumo nocivo, né? Até 10% em 2025. Quais são as estratégias? Aqui você poderia utilizar isso num viés de próprio parágrafo de intervenção, né? Com propostas de intervenção. A taxação da indústria e do comércio, acesso mais fácil ao tratamento para os dependentes, criação de programas de prevenção contra o uso abusivo, regulação da publicidade das marcas de bebidas em competições esportivas de TV e outros meios. Então, assim, regulação da taxação, acesso, programas de prevenção, né, e regulação de publicidade. Eu acho que são quatro eixos que seriam bem interessantes de vocês comentarem no texto de vocês. Certo? Dados, Léo, eu quero mais dados, eu adoro dados. Adoro dados. Cerca de 46 milhões a 30% da população afirmou ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores. 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para a dependência de álcool nos últimos 12 meses anteriores. A pesquisa aqui, ó. Qual pesquisa, Léo? Aqui embaixo. Sempre a referência está embaixo, pessoal. Tá? Pesquisa da Fiocruz, não é qualquer pesquisa. Mais da metade da população brasileira de 12 a 105 anos declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. Tá? Esse dado aqui eu já tinha grifado para vocês, né? Ó, a percepção do brasileiro, né? Acha que o álcool, acham que o crack, né? É a primeira droga associada ao maior número de mortes do país. O problema é o crack, não é o álcool. A desmistificação do crack como a primeira causa de morte, mas aqui a gente pode trabalhar no contraste argumentativo, né? Ainda que as pessoas acreditem que direção e discussão, né? 14% dos homens brasileiros de 12 a 65 anos dirigiram após consumir bebida alcoólica.
nos 12 meses anteriores à pesquisa. Já entre as mulheres, a estimativa foi... Então, assim, mulheres, vocês são mais perspicazes, vocês são mais conscientes da atitude de vocês. Vocês sabem que vocês são seres superiores. Nesse mínimo de ética e moralidade, né? Cerca de 4,4 bilhões de pessoas reportaram ter discutido com alguém. E aqui já entra na questão de violência, né? De violência familiar, de violência doméstica, de violência de relacionamentos. Né? É um número bastante grande. E a maior parte de quem discute é quem? Quem? É. Prevalência de ter reportado, né? De ter reportado que destruiu ou quebrou algo que não era seu sobre efeito algo também foi estatisticamente significativo e maior entre os homens que as mulheres. Bebe, quebra tudo, bate na mulher. Então, assim, o que diz a lei aí, ó? A lei seca, álcool direção e álcool adolescente. Então, vocês poderiam... Por que eu trago essa imagem? Vocês poderiam abordar, por exemplo, cada uma dessas coisas num parágrafo, se o tema for um pouco mais aberto. Se o tema for mais fechado, provavelmente caia esse, né? Não esse, porque aqui já caiu lei seca, né? Lei seca já foi tema. Então, vocês poderiam abordar mais aqui a questão do artigo 234, né? 243, que é crime, né? Vender esse álcool. Covid, já falei, né? Não houve uma política de restrição de venda de bebidas, ainda que a OMS tenha recomendado. Isso é um detalhe interessante de discutir. Né? Vocês poderiam abordar isso. Sabiam disso? Primeiro cenário, né? Aqui é uma pesquisa que foi um conjunto de pesquisadores no Brasil representado pela pesquisadora da Unifesp, né? Que menciona que há dois cenários em relação à pandemia. O primeiro cenário prevê um aumento de consumo por algumas populações, principalmente dos homens, devido ao sofrimento resultado da pandemia. E um segundo cenário prevê o resultado oposto, tá? Com um nível reduzido de consumo, tendo base na diminuição da disponibilidade física do álcool e financeira, disponibilidade física e financeira para consumo. Então, esse estudo, ao contrário do que a gente viu lá em relação ao aumento de vendas, né? Eu acho que faz sentido. Lá a gente falou de vendas, aqui a gente está falando de consumo. Pode ter aumentado vendas em alguns determinados locais, uma vez que bares e restaurantes, muitos deles fecharam. E entra em outro tema, né, que seria a questão do empreendedorismo, que a entidade discutiu esse tema, mas a quantidade de empregos que foram, né, jogados, né, pessoas que foram demitidas e comércios que fecharam, empresas que tiveram que, infelizmente, encerrar sua atividade. Autores sugerem a necessidade de monitoramento populacional dos níveis de consumo, né, durante a pandemia, né? Durante e após a pandemia, né, para que existam propostas adequadas de intervenção em cada país e o acompanhamento do efeito das políticas públicas para a restrição do acesso ao álcool, tá? Onde isso foi implementado durante o isolamento social. Ou seja, queridos, porque eu coloco aqui, né? Vocês poderiam, por exemplo, citar isso como uma proposta de intervenção. Drug and Alcohol Review é o estudo. Pós-pandemia, né, a carga psicológica da pandemia pode ser tão forte que, especificamente para homens, de acordo com a literatura científica, né? Não há evidência empírica do efeito da deteriorização da situação econômica, do medo de perder o emprego por um tempo livre. Né? A grande pergunta que fica é, pessoal, após a pandemia, o que vai acontecer em relação ao consumo de álcool? Em relação a tantas outras coisas. Olha só que interessante esse dado aqui, pessoal. A epidemia de SARS, síndrome respiratória aguda, né? Na China, em 2003, teve um efeito de alta depois de um ano. Em Hong Kong, depois de 12 meses. 4,7% dos homens estavam bebendo mais e 14,8% das mulheres. Ou seja, vocês acham que após a pandemia esse abuso de álcool vai aumentar? Uma vez que o tema deixa um pouco mais aberto isso? Poderia ser abordado? Poderia. Não, assim, ó, eu entendo que tu está falando de pandemia. Eu preciso falar? Não precisa falar. Vocês podem dar uma exemplificação, uma estratégia argumentativa baseada em pandemia. Por que tu está então trazendo a questão da pandemia? Poxa,
Esse cenário aqui é um cenário histórico. A gente está passando por um momento histórico. Há quantos meses estamos nesse jeito? Ou quantos mais meses ficaremos desse jeito? Quantas nossas relações modificarão? Quanto a pandemia vai modificar o consumo de álcool no Brasil, por exemplo? Já pensou que interessante essa argumentação? Funcionários de um hospital de Pequim passaram a usar mais álcool depois de 3 anos, olha só, então um período bem depois da pandemia, ou seja, os dois estudos apontam para uma alta, um de médio e longo prazo, né? Os autores dizem que esperar que o nível de uso caia no futuro imediato, né? Os governos podem relaxar as restrições em entrega de vendas pela internet, dada a história do controle de uso de álcool em países riscos, as atividades podem se manter depois da pandemia, que pode aumentar o consumo, né? Então eles acreditam que cai no futuro, mas que pode aumentar em seguida, em relação às restrições serem um pouco mais baixas de venda. Ó, aqui a pesquisadora que eu tinha mencionado, a Zila Sanches, da Unifesp. Supondo que essa pandemia esteja de fato associada a uma redução do consumo de bebida alcoólica nos países que estão impondo limites, que não é o caso do Brasil, né, para venda durante o isolamento social. Limites no que tange lá as recomendações da OMS, tá? Como eu disse aqui, ó. Esse efeito não pode ser extrapolado para o Brasil, uma vez que aparente facilidade de compra e estímulo ao consumo em lives, feitas por influenciadores digitais. Aqui ela aborda duas questões nesse artigo. Questão do uso da automedicação do álcool no Brasil. Então, assim, o álcool é usado como uma válvula de escape, né? Bom, tô cansado, trabalhei muito, eu preciso melhorar os meus problemas, é porque é legal o efeito. Então, é meio que uma medicação, automedicação. A violência doméstica, que a gente já comentou, que os homens se tornam mais alterados e a gente sabe o que acontece. Né? A gente sabe o que acontece, a gente já viu os dados. Violência doméstica, né? Aqui, como eu estou trazendo, né? Em São Paulo, por exemplo, o crescimento foi de 46% na comparação entre março deste ano e março de 2019. Segundo o aumento dos BOs, pessoal, crescimento de 46% em São Paulo, segundo os dados do Ministério Público do Paraná nesse ano, em relação ao ano passado, em março. Está no documento que traz o detalhamento da pesquisa. Aponta um aumento de 431% de relatos na rede social Twitter sobre briga entre vizinhos entre fevereiro e abril de 2020. Tá? É importante ressaltar que o álcool aumenta a probabilidade de respostas agressivas em meio a uma discussão e diminui a capacidade cognitiva das pessoas, por isso é um dos principais fatores criminógenos para entender a violência. A violência em questão no Brasil, aqui, violência doméstica, seria um outro tema muito interessante de discussão. Léo, essa aula aqui é de álcool. Pois é, e se cai violência doméstica? Um argumento está pronto após essa aula. Sensibilidade. De acordo com os cientistas, vocês sabiam que as mulheres produzem quantidades menores dessa ADH, uma enzima chamada álcool desidrogenase, com o objetivo, né, pessoal? Liberar no fígado para metabolizar o álcool. Esse estudo foi publicado recentemente. Né? Recentemente, eu digo em relação à ciência, 30 anos se sabe isso. Ou seja, a mulher é mais sensível ao consumo de álcool, justamente por produzir menos essa enzima. Ao mesmo tempo, a mulher, pessoal, né, tem níveis maiores, né, de estrogênio, né, de estradiol, de acúmulo de gordura, né, e então, né, graças ao seu nível naturalmente mais alto de gordura e mais baixo de álcool corporal, as mulheres apresentam uma resposta fisiológica ainda mais complicada ao álcool. Né? Ou seja, ao invés de ter mais água para dispersar isso, acaba retendo um pouco mais a gordura, né? Os homens, eu já disse isso, pesquisa da BBC 2018, aqui, publicada, né? São quase 2 vezes mais propensos a consumir álcool em excesso que a mulher, né? Agora, olha só que interessante esse dado aqui, isso que eu estava falando em relação às mulheres, ó. As mulheres nascidas entre 1991 e 2000 bebem tanto quanto. Vocês lembram lá dos níveis quase iguais? Ao mesmo tempo, elas estão sofrendo cada vez mais com os efeitos nocivos do álcool. Tá? Pesquisas apontam que de 2000 a 2015 houve um aumento de 57% na taxa de mortalidade por cirrose entre mulheres de 45 a 64 anos nos Estados Unidos. Aqui era o caso mais ou menos que eu estava falando dos pacientes, né, que eu via basicamente homens, mas pode acontecer de ter mulher, né? Comparado a um percentual de 21% de crescimento de homens, né? Na faixa dos 25 aos 44 anos, a alta foi de 18%, enquanto o sexo masculino houve uma quedinha de 10%. Aqui nos Estados Unidos, né?
Digamos que vocês quisessem colocar esse dado, teria que fazer um recorte temático fazendo uma comparação de viés, né? O número de mulheres adultas que dão entrada em emergências de hospitais também, por overdose de álcool, vem subindo rapidamente. E os padrões de consumo de risco vêm aumentando, particularmente entre o sexo feminino, tá? Então, assim, poderia ser um viés de abordagem e aí vocês teriam que se debruçar sobre os motivos, sobre causas e consequências, sobre a argumentação, por que as mulheres, né, principalmente nessa faixa etária, bebem tanto quanto, o que aconteceu, o que pode ser modificado para ser uma argumentação. Certo? Léo, quais são os riscos, né? Eu trouxe aqui 4 imagens, só para a gente exemplificar um pouco. Estamos aí, já passamos da metade da aula, fiquem tranquilos, eu sei que é bastante coisa, mas as aulas têm que ser produtivas na discussão. Analgésicos, ó, que são muito comuns de serem usados, né? Dipirona e paracetamol. Ou aspirina, né? Ó, dipirona, potencializa o efeito do álcool. Paracetamol, danos no fígado. Aspirina, sangramentos no estômago, né? Os antibióticos, ó, em relação a vômitos, palpitação, cefaleia, pressão baixa, dificuldade respiratória, inibe o efeito do remédio, anti-inflamatórios lá em relação a sangramentos, né? Antidepressivos, ó, inibe o efeito e aumenta o efeito sedativo. Calmante, ó, dificuldade respiratória, aumenta o efeito sedativo, risco de coma, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são bem delicados no seu uso, né, pessoal? Inibidores, né, do apetite, como sibutramina, anfetamínicos, ó, tontura, vertigem, fraqueza, síncope, confusão, hipoglicemia antes, ó, como insulina. Hipoglicemia, bastante risco de hipoglicemia, né? Também com esses outros efeitos, como vômitos, palpitação, cefaleia. Anticonvulsivantes, intoxicação, né? Fenobarbital, diazepam, clonazepam, também com dificuldade respiratória, por anticonvulsivantes. Antihipertensivos, né? Desmaios, arritmia, bastante comum aqui, né? Lembrando que as doenças cardíacas são um grande responsável mundialmente aí pelas doenças, né? Doenças mundiais, né? Também, olha só, o quadro, né, é bastante amplo, né, pessoal? Tontura, etc. Para o colesterol alto, as estatinas, né, como a simvastatina, que é a mais clássica, questão de dano de fígado e sangramento de estômago. Léo, por que trouxe essa imagem gigantesca falando coquetel de risco? Porque eu estou falando de efeito colateral, principalmente quando tu consumir essa série de medicações e o álcool. Aqui poderia ser um outro argumento. Vocês poderiam citar alguns desses exemplos em relação ao quão comum é o consumo de álcool com outras medicações. Ou comparar somente os efeitos colaterais desse consumo. Tá aí uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é falar um pouquinho sobre a questão biológica, né? Estratégia argumentativa baseado em aspectos biológicos, né? A gente tem o cérebro, a gente tem, né, a mucosa aqui do estômago, do esôfago, né? Esôfago, estômago, depois intestino, etc. Estômago aqui está em 1, tá? Eu vou seguir a ordem, tá? Estômago, 1, o fígado 2 aqui, 3. Na verdade, né, os números estão colocados aqui, ó. Começa a entrar na corrente sanguínea pela mucosa da boca e parte absorvida pelo estômago, né? Na primeira passagem pelo fígado, o fígado é o grande metabolizador, né, pessoal? Então, por isso que existe a cirrose hepática. O que é cirrose? É uma fibrose do tecido do fígado, do tecido hepático, uma fibrose, né? Tem um processo inflamatório crônico ali, né, das células, né, dos hepatócitos, né? Na primeira passagem pelo fígado, começa a ser parcialmente metabolizado. A cada 14 miligramas de álcool equivale a um copo de vinho. Demora cerca de 1 hora. E um copinho, 1 hora para ser processado. Depende de fatores como a presença de comida no estômago, por isso que se fala, não vai beber, né? Você tem que comer nada. Velocidade de ingestão da bebida são necessários de 15 a 60 minutos para esperar pelo corpo, que sobe é distribuído para todo o organismo, circulando pela corrente sanguínea. O restante chega ao cérebro, né, pessoal? Encefalopatia por consumo de álcool é possível, né? A pessoa ter uma patologia cerebral por isso. Depois chegando em coração, pulmão e rim, né? Coração, pulmão e rins. E a saída acontece pelo metabolismo do fígado, que transfere o álcool para os rins, onde é eliminado em forma de urina, né? Os outros 10%, tá, são expulsos por meio de suor e transpiração. Eu poderia falar um pouquinho de biologia, né? Do comportamento fisiológico, né?
Aqui é um gráfico bem grande, né? Mas só para vocês entenderem ó, o quão complexo é a questão. A gente está falando de estômago, a gente está falando de boca. Como assim boca, Léo? Câncer de estômago, câncer de boca e câncer de garganta. Quem bebe demais tem chance mais aumentada disso. Não é a mesma outra coisa de estômago, né? Fluxo de suco gástrico, ulcerações, né? Sistema circulatório, o álcool provoca uma vasodilatação, sensações temporáticas de calor, queda temporária da pressão negativa, batimentos cardíacos, a gente tem a questão do rim com efeito diurético. O álcool tem efeito diurético, né, pessoal? Aumentando a produção de urina. Questão pulmonar, o álcool aumenta o risco de aspiração e entrada de material estranho nos pulmões. Aqui questão cerebral, né? Série de casos, né, de perda de controle, etc. Questão do fígado, como eu já falei da questão dos hepatócitos, né, cirrose hepática, ó, ocorre como resultado de um consumo frequente de álcool de forma excessiva, né? O tecido hepático saudável, ó, é substituído por cicatrizes, né, fibroses, ó, que diminuem o fluxo sanguíneo do fígado, né? Fatos sobre o álcool, olha só, vamos ver aqui o que diz aqui. Tá meio ruim a qualidade dessa imagem, né? Não tá boa, mas um drink equivale a, né, aqui que eu tinha falado, o que é um drink, né? É uns 100 ml de vinho, uns 330 ml de cerveja, 40 ml de destilado, né? O que é beber moderadamente? Um drink por dia para mulheres, como eu havia falado, e indivíduos acima de 60 anos, 2 drinks para homens, né? Isso depende da literatura, mas em geral se utiliza 1 para homem, 2 para homem e 1 para mulher, né? Justamente, Léo, porque menos para mulher? Pelas questões de fisiologia que eu já expliquei lá, na questão da enzima, na questão da metabolização, por ter mais disponibilidade de gordura. Beber não é recomendado para mulheres grávidas, beber, né? Mulheres grávidas, muito engraçado. Qualquer pessoa que esteja planejando dirigir ou participar de atividade, óbvio, né? Qualquer pessoa que esteja fazendo uso de medicação, inclusive medicamentos controlados, a gente já explicou os motivos dos efeitos colaterais com medicamentos juntos. Alcoolistas em tratamento, né? Ainda que tenham risco de recair, para a pessoa com menos de 18 anos, né? Benefícios da saúde, redução de estresse, fortalece os ossos em mulheres que estejam em pós-menopausa, né? Aqui as mulheres na menopausa, pós-menopausa, fazem densitometria óssea, né? Para verificar aí a questão dos ossos. Reduz o risco para doenças coronarianas, né? Os vasos lá do coração, muitas vezes entopem, né? Pelo consumo aí também, e aumenta o apetite. Então, viajar através do corpo, né? Com álcool né? Aqui mais uma, pessoal. Doenças adquiridas, ó. Algumas doenças, ó, só para vocês saberem. Estetose hepática, que é o fígado gorduroso, né? A hepatite alcoólica, a cirrose alcoólica, polineopatia poliférica, perda de sensibilização periférica, né? Pancreatite aguda ou crônica, insuficiência renal, esofagite, gastrite, hipertensão portal, varizes de esôfago e hipertensão arterial. São várias coisas que na medicina se estuda sobre os efeitos do consumo exagerado do álcool, né? Algumas dicas, né? Consumir um alimento com álcool, carregar barra de cereal, chocolate, não forçar o corpo, né? Procurar uma unidade de saúde, tentar dormir. Algumas doses aí, né? Sobre os efeitos do álcool. Aqui acho que não é tão importante, né? Mas, ó, começa de 0,2 a 0,3, chegando a doses maior que 5 gramas por litro, né? Que é a dose, concentração de álcool por litro. Aqui é um coma alcoólico, né? Vocês devem conhecer alguém que já sofreu coma alcoólico, né? Embriaguez profunda com essas porcentagens, embriaguez por alcoólico de dupla visão, dificuldade de controlar o automóvel, incapacidade de concentração, falha de coordenação muscular, né? Que reflexos retardados, né? O grau de visibilidade diminui, assim como o campo visual, controle cerebral relaxa. Então, aqui é basicamente os efeitos do álcool no corpo, né? Que vocês poderiam trabalhar na redação de vocês também, tá? Como eu falei, o álcool chega ao estômago, né? A questão do fígado, do esôfago, né? Pâncreas, estômago, então aí, olha que bonitinho essa imagem. Eu achei bonitinho, né? Tá bem bonitinha a imagem. Né? Retirada aí do povo. Certo, gente? A consequência mais frequentemente associada ao uso do álcool foi dirigir sob o efeito do álcool, tá? 7,5% dos indivíduos maiores de 12 anos nos últimos 12 meses, né? É muita gente no Brasil, né? O álcool é de longe a substância mais disponível de maior aceitabilidade social devido ao seu caráter lícito, né? Portanto, sua presença é bastante mais frequente
em situações variadas de conflito de gravidade crescente, discussão, destruição de patrimônio e agressão contra a pessoa é inteiramente plausível, né? É o que a gente estava discutindo até agora. Esse efeito inibitor seletivo, dependendo da dose gerida sobre circuitos neuronais, associa a função de censura e autocontrole, portanto, a inibição da inibição favoreceria a emergência de comportamentos altamente suprimidos, entre eles a violência. Ou seja, tu inibe, né, a inibição, ou seja, tu realiza a violência, que seria um caráter mais evolutivo do homem, né? Já o consumo de substâncias ilícitas, assim reunidas com o propósito de dispor de números suficientemente grandes, reúne com um compósito heterogêneo de substâncias com efeitos inibidores, estimulantes, perturbadores de percepção de consciência, com exceções as mais diversas, né? Comportamentos violentos também, com os efeitos do uso, né? A questão do álcool na gravidez, né, pessoal, eu já tinha falado lá, né? Mas não pode beber nada de álcool na gravidez, nada mesmo, né? Só que ainda assim, ó, estudos mostram que entre 20% e 30% das grávidas, tá? Referem a ter tomado alguma quantidade de álcool na gravidez e 3,5% referem a ter consumido mais de 3 drinks em um só dia, pelo menos uma vez durante a gestação. Então, assim, ainda que, né, a maioria não consuma, ainda tem algumas que consomem, né? O ápice seria essa síndrome, a síndrome alcoólica fetal, né? O feto vai ser, obviamente, prejudicado pelo consumo de álcool na gravidez. Tem alguns fatores de riscos aí, né? Claro, tem questões socioeconômicas, padrão de consumo materno, fator psicológico, fator familiar, né, saúde materna, né, uma série de questões em relação à síndrome alcoólica fetal, né? Certo? Não vou entrar em detalhes de fatores socioculturais também, não vou entrar em detalhes em cada um, está na tela a lista aí de tópicos, né? Mas como eu disse, ó, é multifatorial nessa questão. Tem a questão da gestação, ou seja, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, quando o nenê está fazendo, né, a questão neuronal dele, o desenvolvimento neuronal do bebê, principalmente nos 3 primeiros meses. Então aí é o risco maior de consumo de bebida. Bom, questão socioeconômica, né, padrão de consumo, baixa autoestima, depressão de subsexual, história de dependência de álcool na família, isso é bem importante, né? Estar no ambiente que já consome, dependência de álcool compartilhado pelo marido, né, e etc. Beleza, gente? Consumo entre idosos é algo que preocupa também, né? Em 2025, o Brasil terá cerca de 216 milhões de habitantes, dos quais 32 milhões serão idosos, né? Então, inversão da pirâmide etária no Brasil, né, o aumento da população idosa, isso aqui seria um outro tema. Outro tema que a gente vai discutir mais é a questão dos impactos, né, para o Brasil da inversão da pirâmide etária, né? O que é essa população idosa? Por exemplo, aqui a questão do consumo de álcool. Já estou dizendo que isso aqui poderia ser citado lá como um desafio, né? Não só a questão do álcool, mas como o idoso vai lidar com uma série de circunstâncias, uma vez que o álcool entra como válvula de escape aqui, né? Principalmente aqui, ó, depressão, ansiedade, né? Claro, consumir desde a juventude aumenta o risco, né? E os homens, claro, bebem mais, costumam beber mais que as mulheres, né? 7% da população brasileira acima dos 60 anos de idade fazem uso diário de álcool, diário. Adolescência, eu acho que aqui seria o grande tema da aula, o grande subtema da aula, digamos assim, né? Os efeitos para o adolescente em cérebro, fígado, coração, sistema endócrino, né? O risco do álcool para o comportamento, tá? Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, mesmo que eu tinha mencionado anteriormente lá. Quem bebe pesado, né? Aumento na questão de engravidar, DST, sofrer acidente de carro, envolver-se com brigas, tirar notas baixas, virar dependente de drogas ilícitas também e desenvolver depressão ou transtorno mental. Então, olha como aumenta, tá? Da esquerda para a direita, quem bebe regularmente, quem bebe pesado, para essas questões que poderiam ser abordadas no tema de redação, né? A gente sabe que o cérebro ainda tem informação, né, pessoal? O cérebro ainda tem informação. O abuso de álcool destrói tecido muscular, o fígado, né? Eu tinha falado da questão de cirrose, sistema endócrino, não, a testosterona no homem, estrógeno nas mulheres, a produção está no ápice nessa fase, pode causar impotência e infertilidade. As taxas de hormônio de crescimento também diminuem, como as de hormônio causado pela calcificação, que leva ao aumento de osteoporose na vida adulta, tá? Então, assim, ó, aqui eu vou citar uma série de questões, já que esse tema é quente, né? O consumo de álcool em jovens, né, adolescentes é quente, crianças e adolescentes. A gente tem aqui, vou citar uma série de argumentos em paralelo, eu vou comentar brevemente. Impactos ao indivíduo, a gente já falou alguns impactos, cérebro, coração, fígado, sistema endócrino, mas enfim, não é essa questão fisiológica, mas o impacto para o indivíduo de forma social, né, no estudo, no trabalho,
em casa, com a família, né? Acidentes de trânsito, a gente sabe que há mais perigo de jovens se envolver em acidente de trânsito. Ó. Sofrer acidente de carro aumenta em 60% em quem bebe pesado, segundo a pesquisa. Né? Fato social, o que é o fato social lá? É o conceito de Durkheim, né? Externo para o indivíduo, de forma generalizada, coercitiva e externo, né? Externa, generalidade e coercitividade. Então, são esses três eixos, né? Externalidade, coercitividade e generalidade. De fora para dentro, né? De forma impositiva e que abrange todas as pessoas. Ou seja, estamos aqui, então vamos, né? Um grupo, né? Questão do grupo. Não só para a questão da aceitação, mas também da rejeição, ou seja, rejeitar quem não participa disso, né? Questão do acesso, né? O acesso à bebida no Brasil é muito fácil, muito fácil. O escape, ou seja, eu vou beber álcool porque eu mereço isso. Eu me dediquei tanto. Eu passei na prova. Eu passei no vestibular. Os meus dias são muito difíceis, eu mereço. Quem nunca escutou? Ausência ou aceitação familiar. Às vezes o álcool é uma válvula de escape para quem tem ausência familiar. Isso é comum no Brasil, assim, né, pessoal? Famílias que têm um contexto muito difícil. E o álcool acaba sendo acaba sendo a presença de uma ausência. Trabalho e estudo, eu já disse os impactos para o trabalho e para o estudo, é óbvio, acesso a outras drogas, né, permite aí uma facilidade, questão de violência sexual. Felizmente, como já viu, questão de violência doméstica também. Custo, Léo, como assim custo? Léo? A questão da gravidez precoce e de doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que há custo também para o sistema de saúde. Se essa paciente aqui, se essa jovem não tem condições, ela vai fazer um pré-natal no SUS, ela vai fazer um parto no SUS. Né? DST, também uma série de custos. Desenvolvimento biopsicossocial, como assim biopsicossocial? Bom, pessoal, desenvolvimento bio, né? Biológico do indivíduo, psicológico do indivíduo, social, da sociedade. Então a gente fala, né, do biopsicossocial na saúde, né, na atenção primária, o indivíduo nas suas diversas frentes, né, não só tratar o indivíduo como saúde, mas na questão mental dele, na questão da relação social dele, de que forma a inserção da bebida precoce nesse indivíduo vai afetar essas áreas, né. Então aí, ó, tirem um print da tela, né, anotem aí, batem uma foto e tal, sobre possíveis argumentos, principalmente, né, poderia ser, para o tema em geral, né, o combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil, mas aí, possíveis argumentos. Fato social, acesso, escape, ausência, sensação familiar, quanto mais cedo, mais provável o vício. A questão da publicidade em torno do álcool, né, principalmente na televisão, e a gente viu principalmente na questão dos esportes, né, pessoal? Problemas de saúde, influência do trabalho, estudo, acesso a outras drogas, violência sexual, custo social, né, no que tange a DSTs, maternidade precoce, desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, como ele pode se comportar perante a esse consumo abusivo. Olha só quantas ideias de argumento, né? Quantas ideias de argumento para vocês. Beleza? Fechado. É óbvio, né? Tem fator de risco e fator de proteção. Eu já disse na questão familiar, o ambiente familiar é importante, a questão socioeconômica é importante, a questão demográfica é importante, eventos estressantes é importante, a prática desportiva religiosa é importante, tudo isso contribui de uma forma ou de outra, com uma forma positiva, uma forma negativa, uma forma de proteção, uma questão de risco para os de drogas. Né? Isso é óbvio. E poderia ser abordado, né? Ó, doença crônica na família, familiar que usa droga, morte familiar, assalto, roubo, migração, desemprego responsável, separação dos pais, abuso sexual, maus tratos, tudo isso são eventos desencadeantes e estressantes que podem levar ao uso de drogas, né, pessoal? Ó, condições de moradia, saneamento, aglomeração, composição da família, relacionamento familiar também. Frequência e tipo de esporte, crença e atividade, a gente sabe que isso aqui atua como proteção, né, para o indivíduo. Se não, pode acarretar. Ou, né, vai que seja uma religião diferente, um esporte diferente que leva ao consumo, né? Questão de idade, gênero e cor, né? Ou classe social, tá? Então, é alguns fatores que vocês poderiam também discutir, né? Aí, já encaminhando aqui para o fim da aula, em relação às propostas de intervenção, porcentagem de pessoas, aqui é uma pesquisa que eu já tinha mencionado para vocês, né? Terceiro levantamento aí da Fiocruz, sobre o uso de drogas pela população brasileira. Porcentagem de pessoas de 12 a 65 anos, segundo a opinião, referente a políticas para reduzir, né, os problemas. O que eles mais falaram aqui? Ó? 65%, vocês lembram? Controlar a propaganda. Poderia ser a intervenção de vocês. Aumentar os impostos.
poderia ser a opinião de vocês. Assim como menciona as recomendações lá, vocês lembram das recomendações? Depois, né? Aqui eu tô falando favorável, né? Exigir licença ao alvará para permitir a venda, né, de bebidas alcoólicas. Reduzir o horário de funcionamento dos bares e casas noturnas. Proibir o patrocínio de eventos esportivos por marca de bebidas alcoólicas. Isso é bastante comum, né? Bastante comum. Depois a gente tem reduzir o número de estabelecimentos que vendem álcool e aumentar o preço das bebidas, tá? Então é uma série de questões que vocês poderiam abordar de alguma forma, com ou sem referência, né? Na questão aqui dos tratamentos, né? 1 a cada 7 pessoas com transtorno decorrente ao uso indevido de drogas recebe tratamento. 1 em 7. 1 em 7. 6 ficam fora. O dado impressiona particularmente no ambiente prisional, tá? Aqui eu tinha falado de um outro viés numa outra aula, né? Certo, gente? Futuro, né? Aqui uma pergunta que fica, né? O que vocês acham que vai acontecer com essa geração? Vão consumir mais ou vão consumir menos? As próximas gerações, essa geração online. Em quase todos os países ocidentais, os jovens começam a beber mais tarde do que estavam habituados. Reportagem do Estadão. No momento, apenas a Coreia do Sul tem um alerta compulsório para câncer nas garrafas de bebidas. Assim como tem no cigarro, vocês lembram do texto motivador de cigarro? Você infarta, você gera, né, tabagismo passivo, você envelhece. Aquelas propagandas do Ministério, né? A Irlanda aprovou uma lei em 2018, né, para introduzir tais avisos, mas ainda não foi aplicada, né? As grandes companhias também têm aumentado bebidas com baixo nenhum consumo, baixo nenhum teor alcoólico, né? 50% das marcas como Heineken, ó, na Alemanha e na Holanda, países que adotaram logo nisso a prática, a cerveja constitui sempre 10% das vendas, tá, no futuro. Na atualidade, mas isso aí talvez denote um pouco um comportamento, né, talvez aí dessa juventude, né? A prevalência do tipo de serviço onde recebeu ajuda, né, para uso de tabaco, álcool ou alguma outra substância. Internação, comunidade ou fazenda terapêutica, olha só. Unidade de acolhimento CAT, o CAPS EAD, eu já tinha falado do CAPS para vocês, né? Centro de atendimento psicossocial, né? Álcool e drogas aqui, o AD, né? Álcool e drogas específico para isso, né? No Brasil. Bastante importante, há muitos municípios que não têm, mas ocorreu uma expansão do CAPS nos últimos anos no Brasil. É claro que enfrenta desafios, é claro, né? Mas dentro do Sistema Único de Saúde é uma porta muito importante para pacientes psiquiátricos, né? Pacientes, no caso, que precisam de uma atenção para esse tratamento. Há outros, né? Hospital de emergência, consultório de rua, consultório particular ou clínico, grupo de autoajuda. Não vou entrar tanto na questão do detalhe aqui, mas ó, o CAPS-EAD, existe uma política, né, de atenção nacional usuária de álcool e drogas, existe, né? A gente comentou isso em outra aula. Né? A questão da portaria, né? Ó, determina que ações que visam redução de dano social, ou seja, a política política de redução de danos, né, PRD. Não, eu posso não prevenir, mas eu posso reduzir o dano, pode reduzir o dano. Com informação, educação, assistência social, saúde, disponibilização de exame para proteção e prevenção de algumas doenças, né? Mais suscetível algumas delas. Outras questões, ó. 9 artigos, não quero que você decore os 9 artigos, estou dizendo que existe portaria para redução de danos ao consumo de drogas, tá? Já foi? Vamos aqui fechando, então. A questão da ineficácia do Estado a gente pode utilizar, né? É óbvio, claro que pode. Os artigos da Constituição Federal, aqui no que tange artigo 1º, na dignidade humana, artigo 5º, né, em relação à igualdade de direitos, artigo 6º, em relação à saúde como um direito fundamental e um dever do Estado, artigo 227, como dever da família e da sociedade do Estado, assegurar a criança, adolescente ou jovem aqui, se cair, questão dos adolescentes, né, dos jovens, o consumo de álcool abusivo por essa população, é claro, né, poderia citar os ECAs, né, o artigo da criança e adolescente em si só, de forma ampla, em relação à Lei 8.069, que foi a criação do ECA, né? É o conjunto aí, ou vocês poderiam delimitar o 5º, o 17, o 18 e o 70, por exemplo, né? Óbvio. Teóricos, né? Já citei o fato social de Durkheim na aula de hoje, né? A liquidez de Bauman poderia ser citada assim, né?
questão do consumo fragmentado, do mundo líquido, a questão do impacto dos relacionamentos, talvez nisso, dos jovens, não sei. Imperativo categórico de Kant sempre pode ser colocado, se bem colocado, age de tal forma que se torne uma lei universal, aí tu faz uma contraposição, uma analogia depois disso. Utilitarismo de Bentham-Mill, a questão da busca de ações que tendem à felicidade, né? Violência simbólica de Bourdieu também, né? Na questão daqui da violência doméstica, que eu já falei para vocês. Ou da própria violência do que o consumo, né, significa para o indivíduo. A modalidade de mal da Hannah Arendt também, acho que poderia ser colocado num contexto aí social, de consumo, ou contexto familiar também. Bem mal de Sócrates também cabe. Também. Intervenções para o tema, fechando a aula. Porque a família alerte os filhos sobre isso, né, sobre esse tema que a gente está discutindo. Ah, Léo, mas eu não vou falar. Lá que a redação não seja de jovens. Tudo bem, não precisa ser de jovens, mas né, construção da sociedade parte das crianças e dos jovens. Né? A articulação entre as áreas da saúde e da educação de forma muito disciplinar, né? Que os profissionais da saúde trabalhem com os profissionais da educação, que os profissionais da educação trabalhem com os profissionais da saúde. A questão dos usos dos pediatras, né? Como educadores e orientadores das famílias. Essa classe médica que está em contato diário com as famílias, com os jovens ali, com os bebês, né? Fiscalização da idade mínima para consumo no Brasil, 18 anos. Restrição à publicidade de seus diversas correntes, principalmente na questão de programas de televisão, de jogos, por exemplo, que muitos jovens assistem, né? Mobilização e discussão social. Discussão em relação ao meio de filme, história de James Moraes, óbvio. Criação de uma disciplina como direitos humanos e saúde pública, pode ser questionado, moral e ética. Promoção de hábitos saudáveis, valorização da vida também, né? Então, na prevenção, claro, sempre é melhor trabalhar na prevenção, de suas diversas formas. E política de redução de danos também é um exemplo, né? No âmbito de saúde, no Sistema Único de Saúde SUS. Né? A questão aqui entra mais, né, mudança de comportamento, crianças e adolescentes, principalmente locais de mais vulnerabilidade, com apoio de profissionais, lidar com os desafios cotidianos, né, pessoal, habilidades sociais, empatia, capacidade de resolver problemas, autocontrole, né, e importante. A redação é sobre combate ao consumo abusivo de álcool no Brasil. Então, vocês têm que deixar a conclusão para o último parágrafo, tá? Vocês podem dar pitacos, principalmente no fechamento conclusivo de desenvolvimento. Mas muita atenção à estrutura do texto, que é o principal. Aqui fica uma pequena homenagem, né, à Fundação Thiago Gonzaga, uma fundação situada em Porto Alegre, né, pelo casal aqui, pelo Regis Gonzaga e pela Disa Gonzaga, que perderam um filho, né, o Thiago Moraes Gonzaga, num acidente de trânsito, numa madrugada, né, de 20 de maio de 95, inclusive o ano que eu nasci, sou de 95. Ao voltar de uma festa, o carro em que estava de carona chocou-se contra um container colocado regularmente em uma avenida na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ações de prevenção para esses fatos não se repetissem. Né? Assim nasceu a Fundação e o Vida Urgente, que tem comissão preservar e valorizar a vida. Programas educativos, culturais e informativos de gestão de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de desenvolver a humanização dos trânsitos. Eu não sei se vocês lembram, mas surgiu uma matéria deles, do Vida Urgente, né? Que eles pegavam assim, topa uma carona, assim, acho que eles estavam num ambiente de festa ali, e aí alguém oferecia carona, só que essa pessoa que oferecia carona estava alcoolizada, e eles mostraram esse vídeo para os pais dos jovens que pegaram carona. É algo que choca, assim, porque, né, tu tá vendo teu filho numa posição, tu acha que o teu filho vai aceitar a carona de alguém bêbado? E aí tu vai dizer, meu filho não vai aceitar, e o filho aceita, e o pai tá vendo a cena, será que poderia ter sido com meu filho? É algo que, né? E então o Regis e a Disa trabalham muito, né, nesse viés, então fica aqui uma pequena homenagem para quem trabalha com questões tão complexas, mas que se dedica um pouco para coisas importantes, né? Famílias, escolas, empresas, órgãos públicos, enfim, toda a comunidade gaúcha aí, com reflexos operativos também em outros estados, também em outros países. Então, pequena homenagem aqui. Certo, queridos? Espero que tenham gostado da aula. Novamente, não é uma aula leve, uma aula bastante robusta, uma aula complexa, uma aula que não é simples. A gente está falando de álcool no Brasil. Desde o início da aula eu expliquei as questões culturais que envolvem isso, os possíveis argumentos no que tange as mulheres, que estão na gravidez, que estão no aumento de consumo de álcool pelas mulheres,
questão dos idosos, também talvez o aumento desse consumo e o aumento da população idosa no Brasil. Eu falo também da questão dos jovens, né? E aqui eu acho que é um grande tema de redação, o aumento do consumo, ou o consumo, os impactos do consumo, com suas causas e consequências, áreas sobre áreas, confronto argumentativo. Falamos também da questão da lei seca, que completa 12 anos em 2020, e o quanto foi importante. Enfim, acho que bastante coisa surgiu na aula, espero que tenham gostado. Beleza? Abraço e boa noite para vocês.